Bom dia, estimados amigos e amigas. É uma satisfação nessa segunda-feira começar o dia com você, aqui na sala, nessa mentoria com Carlos Wizard e hoje com um convidado muito especial, Tiago Vida Fera. Ele vai nos dar dicas importantes de como fazer as nossas apresentações de forma mais atrativa. Eu falei há pouco que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Lamentavelmente, às vezes nós vamos num evento, numa palestra, num encontro, e nós vamos ver lá uma apresentação, uma tela com 1000 palavras e nenhuma imagem. Então, eu tenho já que reconhecer perante todos que o aluno mais interessado na apresentação de hoje é Carlos Wizard. E depois Daniele Rocha, ela levantou a mão. Eu sou a segunda. E o terceiro que levantou a mão foi o Galdino. Sabe por quê? É o Galdino que faz as nossas apresentações. Então, Tiago, seja muito bem-vindo. O palco é seu, meu amigo. Obrigado, Carlos. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E eu espero que tudo que a gente vai compartilhar aqui nessa nossa conversa de hoje seja muito efetivo, né? Para transformar as apresentações de vocês em realmente vendas geradas, clientes novos. E para isso, eu trouxe um passo a passo aqui muito especial para ajudar vocês com 4 passos simples a deixarem as mentorias de vocês cada vez mais atraentes, cada vez mais envolventes, cada vez mais efetivas em termos de vendas de qualquer coisa. Eu sou um empresário que trabalha em diversas áreas, tenho uma empresa de investimento florestal que chama Radix, tenho as minhas mentorias online no meu perfil, Tiago Vida Fera, tenho também empresas que trabalham com planejamento sucessório, constituição de holding familiar, e tudo isso aconteceu na minha vida depois que eu aprendi a me comunicar melhor. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é um passo a passo, extremamente simples, mas muito prático, sobre como transformar ideias soltas em apresentações que vendem. Nós vamos conversar aqui sobre como você pode estruturar as suas ideias de uma maneira que gera um desejo ardente de compra na audiência que você está apresentando. E, para isso, nós vamos seguir algumas regras básicas. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com você que todo o sucesso que eu alcancei como comunicador, mesmo sendo tímido, é baseado em uma única premissa. As pessoas só escutam aquilo que elas querem ouvir. Se você tenta falar muito sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre as características daquilo que você vende, mas a pessoa não está interessada em ouvir sobre aquilo, você provavelmente não vai ter um grande sucesso. Antes de falar sobre o que você oferece, antes de falar sobre o que você vende, é extremamente importante que você consiga, de uma vez por todas, atrair a atenção das pessoas. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é algo que eu aprendi com a minha avó. É verdade. Você vai querer pegar papel e caneta e fazer todas essas anotações. Porque depois que eu aprendi a conversar melhor com essa velhinha aí, a minha vida mudou. Eu já saí na revista Forbes pelos meus negócios, já dei entrevista em todos os canais da TV aberta, recebi muitos investimentos nas minhas empresas. E quando eu entendi que essa velhinha era boa para ouvir aquilo que era do interesse dela, mas simplesmente era surda para ouvir alguma coisa que ela não gostava, eu percebi que era assim que eu precisava me comunicar com a minha audiência. A minha avó, se você conversar com ela, alguma coisa que ela não tem interesse, ela vai falar: não, meu filho, eu tô velha, tô surda, não escuta nada. Agora fala de dinheiro perto dessa velhinha. A velhinha escuta tudo, não deixa passar nada. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que é sempre assim. Se você começa uma apresentação com aquele currículo extenso seu, falando um monte de coisa que as pessoas não se interessam, as pessoas simplesmente vão te ignorar, elas não vão te ouvir. Agora, quando você segue o roteiro que eu vou te apresentar aqui, nesse nosso encontro de hoje, e faz as suas apresentações seguindo uma metodologia, as pessoas simplesmente prendem a atenção em você e nem veem o tempo passar. O que eu quero hoje é te mostrar como fazer um pitch lucrativo. E essa imagem é muito importante para isso. Você tem que conectar o que as pessoas querem ouvir com o que você quer falar. E existem algumas formas diferentes de fazer isso. O que eu vou te apresentar aqui hoje é como o método FERA atua exatamente nessa intersecção laranja do gráfico.
unindo o que você precisa comunicar àquilo que as pessoas precisam ouvir. Existem, basicamente, 4 etapas para transformar ideias soltas em ideias lucrativas, em slides que realmente são capazes de fazer vendas. E são nessas 4 etapas que nós vamos mergulhar nesse encontro de hoje. O primeiro passo, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, é que você precisa começar qualquer apresentação que seja fisgando a sua audiência com uma antecipação sentimental ou metafórica. Tiago, o que é isso? Que palavra complicada, que negócio esquisito, eu nunca ouvi ninguém falando assim. Calma, respira que vai dar tudo certo. Eu pedi para a equipe a orientar vocês a trazerem papel e caneta, trazerem uma foto, uma imagem que fosse algo representativo para vocês hoje. Mas se você, por acaso, não trouxe, também não se preocupe, está tudo certo. Eu só quero que você comece a lembrar de um dia que foi importante na sua vida, porque a gente vai usar isso já já. O primeiro passo, e o passo mais difícil de qualquer apresentação, é chamar a atenção das pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem uma dificuldade gigantesca de prestar atenção em algo. Muitas vezes, o que acontece? Você está conversando com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e está todo mundo lá o quê? Mexendo no celular. Ninguém te dá bola, ninguém te dá atenção, isso acontece o tempo inteiro. A atenção, como diria meu amigo Samuel Pereira, né, do livro A Atenção dos Ativos Mais Valiosos do Mundo, é algo que a gente precisa buscar o tempo inteiro. Se você não tem a atenção das pessoas, você não terá vendas, você não terá boas apresentações. Então, o primeiro passo de uma apresentação não é chegar mostrando o seu conteúdo. Eu vejo muitos e muitos empreendedores perdendo vendas porque já chegam falando da solução, sem antes ter chamado a atenção. Muitas vezes, quando você vai fazer um pitch, seja de uma grande empresa, seja de uma startup, você tem, às vezes, 2, 3 minutos para comunicar a sua ideia. Na pressa de já falar muito, as pessoas já chegam tentando falar do tamanho do mercado, do tamanho da oportunidade, de como elas resolvem um grande problema. Só que, se aquele que está avaliando a sua apresentação não está prestando atenção ainda, você perdeu. Basta olhar para o que acontece fora do mundo empresarial. Se a gente for marcar para quarta-feira, ver o Corinthians ser campeão em cima do Flamengo, a gente vai ver que antes do jogo começar, o que rola? Um aquecimento. Os jogadores sobem, cantam um hino, para que depois o narrador possa gritar: começou o jogo, a bola está rolando. Antes do jogo começar, o jogo não começa do nada. Há todo um aquecimento até que a partida se inicie. Se você parar no próximo final de semana para ir ao cinema com a sua esposa, com o seu marido, vai observar que antes do filme começar, rola toda uma preparação. As luzes são apagadas, começa a aparecer algumas informações de segurança. Para quê? Para que a sua mente possa prestar atenção no que vai acontecer. Antes de chegar no ponto principal de um show, por exemplo, onde aquela grande banda que você gosta vai entrar tocando, há alguém que fala: e agora nós vamos começar, em algum momento vai acontecer isso, por favor, recebam com uma salva de palmas, tal. Se a gente for no próximo evento presencial do nosso grande mentor, Carlos Wizard, a gente vai observar que ele não entra no palco do nada. Sempre há um aquecimento, sempre há uma organização de luzes, de imagens, de coisas que preparam a entrada daquele que é o ponto principal. O que eu quero que vocês entendam de tudo isso é que, antes de se entregar a cereja do bolo, digamos assim, é preciso criar uma expectativa. A nossa mente precisa ter uma curiosidade, precisa ser ativada para depois ela dar a devida importância àquilo que vai ser falado. Tem gente que tem um negócio, um produto fenomenal, mas que não sabe criar a expectativa para que as pessoas valorizem aquilo que você vai falar. A criação de expectativa é um recurso extremamente poderoso para que as pessoas te deem mais atenção. E esse é o primeiro passo. Quando a gente fala de fisgar com uma expectativa, fisgar com uma antecipação sentimental ou metafórica, a gente está falando exatamente disso. O que é uma antecipação sentimental? Se você for um estudante mais atento, vai perceber que eu estou conduzindo essa apresentação do exato jeito que eu estou te ensinando. Eu comecei aqui falando um pouquinho, por exemplo, sobre a metodologia que eu usei, que me fez sair na Forbes, que me fez receber investimentos em vários dos meus negócios, que fez eu conversar melhor com a minha avó.
E na hora que eu coloquei a foto da minha avó, eu estava querendo despertar em você alguma espécie de sentimento. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes você já teve que gritar, já teve que falar mais alto perto de uma senhorinha ou de um senhorzinho. Isso faz com que a sua mente busque dentro da sua cabecinha informações complementares àquilo que eu estou falando. E isso tudo vai ajudando você a dar mais atenção. Isso tudo são estratégias que você pode colocar nas suas apresentações para poder fazer com que as pessoas chamem, deem mais atenção àquilo que você vai falar. Então, o primeiro passo, de uma maneira mais didática aqui, é entender que, antes de chegar nos pontos principais das suas apresentações, você precisa criar uma expectativa. E criar uma expectativa é algo que você faz ou apresentando algo sentimental, como eu apresentei a foto da minha vovó, ou fazendo analogias, como eu fiz aqui agora. Eu fiz analogias com a Fórmula 1, que tem a volta de aquecimento antes de começar. Fiz a analogia com o teatro, com o cineminha, com a banda de música, que tem ali, antes do grande início, um aquecimento. Fiz uma analogia em referência a várias coisas que te ajudam a fixar o conhecimento que eu vou apresentar. Isso se chama criação de expectativa. Eu já semeei na sua cabeça que existem 4 passos para fazer uma apresentação fera, uma apresentação que transforma as suas ideias em algo realmente efetivo e poderoso. E a sua mente agora está com uma informação incompleta. Quais são os outros 3 passos? Se até agora, Tiago, você só me apresentou o primeiro. Isso faz com que você mantenha a sua atenção ativa. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote no caderninho que você trouxe hoje aí, no papelzinho que você tem, é que o primeiro passo de qualquer apresentação é criar expectativa. E agora eu vou te dar algumas orientações sobre como você pode fazer isso de uma forma fácil. Nos meus programas, é óbvio, a gente trabalha vários e vários desses momentos. Existem dezenas de formas diferentes de fazer isso, mas aqui eu trouxe para você 3 formas simples de você começar criando uma expectativa na sua audiência. E é por isso que eu pedi para você trazer uma foto de algum momento marcante da sua vida, de algo que foi, um dia que foi especial para você. A primeira forma de conduzir a sua audiência a prestar atenção em você e de levar a expectativa sobre o que você vai falar é mostrar uma imagem, é trazer a descrição de algo que aconteceu com você. Descreva em detalhes algo que aconteceu num dia especial. Quando você descreve algo, e as pessoas ficam muito interessadas em saber o final da história. Alguém aqui já assistiu filme ruim? Quem está com a câmera ligada, levanta a mão para mim. Quem já assistiu filme ruim até o final? Filme ruim é uma merda, porque nos primeiros minutos do filme tu já sabe que vai ser uma porcaria. Concorda comigo? Mas tu fala, eu vou ver até o final para ver se essa porcaria é ruim mesmo. Porque não é possível que vai ser ruim até o final assim. Aí o que acontece? Acaba e tu fica indignado. Era ruim mesmo, não é assim? É de lascar. A gente sabe que é ruim, mas a gente não consegue parar de prestar atenção. Quando você traz para a sua audiência uma história, é exatamente a mesma coisa que acontece. A pessoa que começa a ouvir uma história quer ir até o final. Quando eu pedir para você trazer uma imagem, eu quero que você correlacione esse dia, essa foto, esse ponto da sua vida que é representado nesse arquivo que você trouxe, com algo que você vende online, que você vende pelas redes sociais ou que você vende em qualquer apresentação física por aí. Por quê? Eu costumo brincar que um acidente de carro serve para falar de qualquer assunto. Uma batidinha, daquelas que tem em qualquer lugar que você passa, tem uma batidinha de carro. Se você trabalha com finanças, dá para relacionar essa batida de carro ao seu negócio? Óbvio que sim. Se você trabalha com gestão de RH, dá para trabalhar essa batida de carro relacionada ao seu negócio? Também. Se você trabalha com importação e exportação, dá para trabalhar com isso? Dá também. Para falar, olha, o carro vai precisar de uma peça que vai demorar para chegar, se não tiver ali alguém que faça esse processo melhor ou coisa do tipo. Se você trabalha com qualquer coisa, dá para correlacionar uma simples batida de carro àquilo que você quer apresentar. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse momento da sua vida que você trouxe para esse nosso encontro de hoje deve e precisa ser relacionado nas suas apresentações, para vender o seu produto ou o seu serviço, seja qual for ele. Porque no momento que você começa a descrever algo que aconteceu com você,
as pessoas começam a prestar atenção. E sabe qual é o melhor? Muitas vezes, as pessoas esquecem de um detalhe técnico, mas elas costumam lembrar da história. Quer ver só? Quem aqui seria capaz de, em 2 ou 3 minutos, resumir a história do nosso grande mentor, Carlos Luiz? Levanta a mão para mim, quem conhece a história do Carlos Luiz. Você lembra, não só não esquece, mas também você se inspira por essas histórias. Quando você coloca essa história na sua apresentação, você consegue criar uma expectativa. Porque você vai falar o seguinte, olha, eu, na minha época, naquela hora da minha vida, eu era assim, assim, assado. Eu sentia isso. Quanto mais você descrever, melhor. E à medida que você vai descrevendo esses elementos, você vai criando uma expectativa sobre o que mudou em relação àquela imagem, em relação àquela foto. Sempre que eu te mostro alguma coisa que aconteceu no passado, e eu estou falando sobre outra coisa, você fica na dúvida. Qual foi o ponto de virada ali? O que aconteceu? O que rolou depois? Então, uma das primeiras formas de criar expectativa é contando uma história em detalhes. Anote essa palavra, em detalhes. Muitos de vocês perdem a oportunidade de fazer vendas porque ficam com preguiça de contar a história. Principalmente os homens. Os homens têm que aprender com as mulheres. Final de semana, segunda-feira, a gente chega no trabalho, vai conversar com a equipe e muitas vezes que a gente fala, e aí, brother, beleza? Como é que foi o final de semana? Irmão, foi do caramba, saí, conheci um pessoal, fiz isso aí. Homem é assim. Não. A gente tem que aprender com as mulheres. As mulheres, quando chegam num cafezinho e vão conversar, a amiga chega para outra e fala, e aí, fulana, como é que foi o final de semana? Ela para e fala assim, aí a amiga espera, você não vai acreditar. E a outra fala, não, me conta, o que foi? Não, amiga, sabe, lembra daquele dia que eu fiz tal e tal coisa? Você não imagina o que aconteceu esse final de semana. Mulher conversa mais assim, pelo menos a minha, pelo menos é assim. Mulher não chega e conta de cara o que aconteceu. Mulher normalmente bate no nosso ombro e fala o quê? Ei, a gente precisa conversar daqui a pouco. Isso é de lascar, não é, gente? Homem já chega e fala, meu irmão, deu merda, a parada é essa, tem que fazer a parada. A gente tem que aprender com as mulheres, porque essa expectativa faz você prestar total atenção. Então, você não pode já chegar falando, você tem que criar essa expectativa. Se você entender só isso, dessa nossa conversa de hoje de manhã, as tuas apresentações já vão ficar melhor, já vai ficar mais fácil organizar as suas ideias. Essas histórias, essas expectativas são criadas e facilitam muito o processo. Outra forma de criar uma expectativa. Se você está na dúvida de como começar uma apresentação, comece fazendo uma pergunta. Aquela pergunta que você vai levar um certo tempo para responder. Isso faz com que você tenha segurança de não errar na sua apresentação. E, normalmente, você pode colocar uma pergunta que conecte com uma história. Essa é a melhor forma de não te dar branco na hora que você estiver falando. Porque se você está contando uma história, é muito difícil que você esqueça. Porque você tem elementos visuais na sua mente de como aquela história aconteceu. Então, se você quer falar, por exemplo, sobre empreendedorismo, já que nós estamos aqui com tantos empresários fenomenais, você pode falar um pouco sobre como começou a sua história no empreendedorismo, como todo mundo faz. E você começa a pergunta. Começa fazendo uma pergunta, querendo conduzir a mente das pessoas àquela resposta que você sabe que é necessária. Você pode começar qualquer apresentação criando uma pergunta. Por quê? Isso deixa aberto na mente das pessoas aquilo que será a resposta. É uma outra forma de começar criando uma expectativa. O que eu quero que você entenda é, se você começa uma apresentação criando uma expectativa na cabeça da sua audiência, você já ganhou alguns pontos. Mas é óbvio, não adianta criar uma expectativa e depois ser uma merda, uma frustração total. Isso já aconteceu com vocês também. Lembra aquela vez que você conheceu alguém que você achou que poderia ser um bom parceiro de negócios? Ou um parceiro para a vida, quem sabe? Talvez alguém que você falou, cara, essa pessoa aqui é fenomenal, quero ter ela no meu time, quero ter na minha equipe, quero que seja sócio. Porque a pessoa foi se apresentando, você viu o LinkedIn dela, falou, caramba, essa aqui vale ouro. E quando chega, não era bem aquilo. Nas redes sociais está cada vez mais comum, né? Aquela piada que a gente vê o tempo inteiro. Você olha a foto de alguém e fala, nossa, essa pessoa, né? Bonita. Quando vai ver na real, era muito filtro e pouco conteúdo, não é assim? Acontece com muita e muita gente. Não adianta eu criar uma expectativa e não entregar algo legal, senão eu gero frustração.
Criada a expectativa, eu preciso, então, ir para o passo 2 de uma boa apresentação, de um pitch fera, que transforma suas ideias soltas em algo realmente efetivo e lucrativo. E o passo 2 está aí na tela para você. Você precisa aprender a fisgar as pessoas com uma antecipação sentimental e metafórica e, logo em seguida, engajar essas pessoas com uma promessa de contraste e pessoalização. Tiago, lascou, tá botando um nome muito difícil aí, não estou entendendo nada. A alma respira. É só para facilitar aqui o seu entendimento. Já já tudo isso vai fazer conexão contigo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: engajar com uma promessa de contraste. Se você está na dúvida de como seguir o fio da meada na sua apresentação, faça um contraste. O que é um contraste, Tiago? Contraste é aquilo que a nossa mente ama. É o dia e a noite, o alto e o baixo, o claro e o escuro, o feio e o bonito. A maioria das pessoas sabe tal e tal coisa. O que eles não sabem é tal e tal coisa. Quando eu apresento para a mente um comparativo de diferenciação, eu facilito o entendimento da pessoa que está do outro lado. A nossa mente, na maior parte do tempo, decide as coisas por comparação. Eu tenho certeza que, diante de tantas pessoas fenomenais aqui, vocês já tiveram a oportunidade de avaliarem se entrariam em várias mentorias maravilhosas. Antes de decidir entrar na mentoria do Wizard, você provavelmente comparou. Cara, será que eu entro nessa, entro naquela? Será que esse investimento vale a pena? Será que não vale a pena? E, com base nessas comparações, você tomou uma excelente decisão de estar aqui nesse grupo avançado. Parabéns! O que eu quero que você entenda é que o seu papel como palestrante, como apresentador, é fazer as pessoas compararem coisas e perceberem que aquilo que você oferece é melhor. Então, assim que você fisgou a atenção, você vai começar a engajar a sua audiência de uma maneira contrastante. Sempre apresente algum contraste para a sua audiência. Sempre apresente algo que ela possa comparar e perceber que vale a pena estar com você. Nesse exato momento, por exemplo, eu quero te mostrar um contraste como exemplo. Você provavelmente já viu, já ouviu falar, já pesquisou, já leu alguma coisa relacionada à oratória. Você já buscou se comunicar melhor de alguma forma na sua vida. Você já viu várias técnicas. Tem aquela galera que mostra exercícios vocais para você fazer, tem gente que vai falar sobre postura de palco, e todas essas coisas são extremamente importantes. Mas o que eu estou fazendo com você aqui hoje é um pouco diferente. Eu estou te apresentando uma metodologia passo a passo para estruturar um roteiro que te ajuda a se comunicar melhor, a organizar as suas ideias de uma maneira diferente. Eu não vou dizer que é a melhor forma do mundo ou a pior, não é esse o objetivo. Eu só quero que você entenda que é diferente. A forma como eu estou te apresentando aqui hoje, como construir apresentações, é diferente de tudo que você já viu por aí. E eu tenho certeza disso por uma questão básica. Fui eu que fiz e eu pessoalizei essa metodologia. Aqui está o segundo passo. Você não precisa ser o melhor em nada, basta ser diferente. Eu sei que muitas vezes a gente acorda com aquela competição interna de falar, cara, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o maior. Beleza. Se você for diferente, você vai ser o melhor por consequência. Então, você precisa se apresentar de uma maneira diferente. Mostrar qual é a tua metodologia, qual é o teu produto, qual é o teu serviço e o que ele tem de diferente. E o que te torna diferente é a sua história. Podem copiar tudo, mas ninguém pode copiar o que você viveu. A sua história sempre te torna único. E esse é um grande ponto dessa segunda parte aqui da nossa metodologia. Quando você pessoaliza alguma coisa, você se torna único. E ao se tornar único, você acaba se tornando o melhor. Existem várias formas de, por exemplo, evoluir a sua comunicação, melhorar os seus pitches, melhorar as suas estratégias de vendas. Mas só comigo você pode seguir o método Fera, porque foi algo que eu desenvolvi. Se você já teve outros mentores, se você busca ter outras pessoas acompanhando na evolução da sua comunicação, ótimo. Quanto mais, melhor, na maioria das vezes. Só que, do jeito Fera que eu estou te apresentando aqui, só tem jeito se for comigo. O que eu quero que você entenda é que depois que você chamou a atenção de alguém, você precisa mostrar para essa pessoa por que aquilo que você está mostrando é único. Quando você faz isso, você
ganhou o jogo. Bingo! A pessoa te deu atenção e agora você inseriu na mente dela uma informação importante. Continue prestando atenção, porque o que eu estou te apresentando é algo único. Aí a coisa avança. Fisguei a atenção na minha apresentação. Comecei a mostrar para a pessoa que aquilo é único. Quando eu começo a mostrar para a pessoa que aquilo é único, a mente dela fala, nossa, essa é uma informação nova e é uma informação relevante. Então, eu preciso prestar atenção. Aí, meu querido, você desativou todas as barreiras mentais que muitas vezes afastam o seu cliente da compra, afastam o seu cliente do interesse na sua apresentação. Se você conduz essa linha assim, provavelmente poucas pessoas estarão no celular ou estarão conversando enquanto você está falando. Porque você conseguiu captar a atenção e reter a atenção das pessoas. Depois que você faz isso, aí começa a hora do jogo. Aí sim, você vai começar a falar daquilo que você vende. Aí sim, você vai apresentar a sua solução, o seu produto, o seu serviço. Aí sim, você vai para a terceira etapa, que é a etapa de racionalizar aquilo que você foi construindo com repetição. Existe uma coisa que eu chamo de bandeira. A bandeira é o tema central, é a ideia que você quer defender. Estamos em um momento político complicado no nosso país, onde você tem pessoas defendendo a bandeira A e a bandeira B. Todo mundo sabe quais são as bandeiras. E algumas pessoas se agarram numa bandeira e falam, a bandeira é essa, essa e essa, e isso é melhor. Outras pessoas vão se agarrar na outra bandeira e vão falar, isso é melhor. Mais do que falar se está certo ou está errado, é entender que as pessoas buscam uma bandeira. As pessoas buscam uma bandeira. As pessoas têm uma necessidade de acreditar em algo. Você só vai fazer a venda se as pessoas, necessitarem ou desejarem aquilo que você está vendendo. 2, confiarem em você, confiarem na solução. E 3, se elas tiverem uma urgência de fazer aquela compra. Então, nem está no slide, mas eu gostaria que você anotasse esses 3 passos aí. As pessoas compram, por necessidade ou desejo. Às vezes eu compro porque eu preciso. Eu estou com fome e preciso comer. Então, eu estou com fome, eu vou comer qualquer coisa que estiver na frente, é uma necessidade. Mas outras vezes eu compro por desejo. Acabei de comprar um novo celular aqui, aliás, de ontem, né? Fui no shopping, estava de bobeira, apareceu um celular novo lá, falei, vou comprar um celular novo aqui. Pronto. Não precisava, meu celular está funcionando, mas eu comprei outro. Essa é a ideia. Então, eu comprei porque eu desejei, não estava precisando. As pessoas compram por necessidade ou desejo. Depois que a pessoa entende que ela tem uma necessidade ou um desejo, ela precisa ter o segundo passo, que é o quê? Confiança. Ela só vai comprar se ela confiar. Qual é o meu objetivo hoje em acordar às 7 horas da manhã para estar conversando aqui com vocês? Nada mais, nada menos do que ganhar a confiança de cada um dos senhores. Eu quero que cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes me sigam no Instagram, tirem uma foto, marquem ele, começando o dia com o Thiago Vida Fera e vamos se conectar. Eu sei que tem várias pessoas fenomenais aqui e eu quero ganhar a confiança de vocês. Por isso estou apresentando aqui uma metodologia. Porque quando você tem uma confiança no trabalho do outro, você consegue gerar bons negócios. Terceira etapa é o quê, gente? Urgência. Urgência. Você pode ter uma necessidade de melhorar as apresentações e a comunicação do seu negócio. Você pode confiar no meu trabalho. Você pode estar gostando de tudo que eu estou te apresentando aqui. Mas se você não tiver uma urgência de melhorar a sua comunicação, de evoluir a forma como você se apresenta, você não vai me procurar. Você vai falar, ano que vem eu falo com esse fera aí. Por quê? Porque você não vai priorizar o que é necessário para você. Então, as pessoas precisam desses 3 elementos para comprar. E na hora que a gente está falando desse terceiro passo aqui do método Fera, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa racionalizar, trazer a pessoa para o racional, mostrar para ela a bandeira que você defende e repetir isso ao longo de uma apresentação. Ao longo de uma apresentação, eu preciso repetir a mesma ideia. Porque, principalmente a galera que já teve alguma experiência aí com coach, com desenvolvimento humano, sabe que só existem 2 formas de mudar uma crença, que é o quê? Forte impacto emocional ou repetição. É muito difícil, num pitch de vendas, por exemplo, de 3, 5 minutos, você gerar um forte impacto emocional. Então, o único recurso que você tem é gerar uma repetição. Anota uma frase, por favor, aí nas suas anotações. É uma pergunta, na verdade. A pergunta é a seguinte:
Qual é a única coisa que a pessoa precisa acreditar para que seja impossível ela não querer comprar de você? Eu vou repetir. Qual é a única coisa que a pessoa precisa acreditar para que seja impossível ela não querer comprar de você? Pela terceira vez, já que a gente está falando de repetição, qual é a única coisa que a pessoa precisa acreditar para que seja impossível ela não querer comprar de você? Se eu te falo que uma mentoria custa 50 mil, isso é barato ou é caro? Depende. Depende do que foi construído para que você acredite que aquilo vai te gerar um retorno ou não. Nada é barato e nada é caro. Depende do que você acredita. Uma coisa que eu me revolto, não sei vocês, é com obra de arte. Não sei se é porque eu sou muito ignorante, mas quando eu olho aqueles quadros na parede, que são vendidos por alguns milhões, eu falo, bicho, eu não estou entendendo. Por que o cara não vem aqui comprar? Eu faço mais bonito para ele. Não é assim? Na minha ignorância, eu não pagaria nem R$10 naqueles negócios que valem 10 milhões. Então, eu não acredito que aquilo tem um valor. Então, eu jamais vou conseguir priorizar aquilo. Agora, quem tem a crença de que aquilo é maravilhoso, vai comprar com facilidade. A sua missão é repetir o que é necessário durante uma apresentação para que, ao final da apresentação, você tenha inserido na cabeça da pessoa uma nova crença. A crença de que ela precisa do que você está apresentando. E para você inserir uma nova crença na cabeça de alguém, você precisa repetir isso ao longo da sua apresentação. Existem várias formas de melhorar as suas vendas, existem várias formas de atrair novos clientes. Mas, na minha visão, uma das formas mais poderosas é melhorando a sua comunicação. E, por incrível que pareça, você comunica melhor quando você repete melhor aqueles elementos centrais que você está buscando. Se você comunica mais a mesma coisa, você acaba inserindo na cabeça das pessoas aquilo que elas precisam acreditar. Sabe por quê, pessoal? Porque, na maioria das vezes, a gente não aprende com o primeiro erro. A gente fala que é lindo aprender com erro, mas a gente aprende em qual erro, gente? No 10º erro. Quantos erros você cometeu antes de entrar nesse grupo avançado de mentoria que nós estamos aqui? Quantas vezes você errou a mesma coisa até resolver mudar? A gente não aprende muitas vezes de primeira. Por isso que a repetição é importante. A primeira vez que eu te falo alguma coisa, você pode até dar uma certa importância, mas aquilo não é internalizado ainda na tua mente. À medida que eu repito aquilo mais e mais vezes, essa internalização mental vai acontecendo e você começa a dar importância. Talvez, há alguns anos atrás, se você olhar para a sua própria história, você não investiria o que você investiu para fazer parte desse grupo. Eu lembro que quando eu comecei a me conectar com outros empresários, comecei a andar por aí, eu comecei a andar e olhar, caraca, esse pessoal é maluco de pagar 50 mil na mentoria, de pagar 100 mil na mentoria. Isso aí é coisa de doido. E quando você olha, você faz o quê? Você está pagando. No começo, eu não acreditava que eu venderia a minha mentoria por valores tão altos como eu vendo hoje. Antigamente, eu não me achava capaz de vender uma mentoria num valor elevado. Hoje, as vendas acontecem e eu vejo que já está na hora de aumentar o meu preço. O que acontece na prática é que a nossa mente precisa de algumas repetições para internalizar conceitos e ideias diferentes. E é por isso que, em uma apresentação, você tem que ter claro na sua mente qual é a bandeira, qual é a proposta que eu quero defender nessa apresentação. Quando eu defendo uma ideia, eu repito isso ao longo da apresentação para fixar na mente do meu cliente aquilo que é importante. Assim, nós concluímos a terceira etapa do método FERA. Nós já falamos sobre fisgar a atenção, sobre encantar o cliente, encantar e engajar aquelas pessoas com um contraste e uma personalização, e agora nós falamos sobre racionalizar a bandeira com repetição. Passadas essas 3 etapas, nós precisamos apresentar uma oportunidade que tem que ter 3 elementos. Uma oportunidade tem que ser clara, uma oportunidade tem que ser específica e uma oportunidade precisa ser urgente. Muitas pessoas erram ao finalizar uma apresentação, ao oferecer um produto ou um serviço, porque acabam oferecendo isso
de uma maneira extremamente incorreta. Eles chegam e apresentam uma solução completa. O problema é que ninguém acorda às 6 ou 7 horas da manhã querendo resolver todos os problemas da vida. Quer ver só? Alguém está com algum problema para resolver hoje aí? Levanta a mão para mim. Quem tem mais de um problema, por favor, continua com a mão levantada. Todos nós temos vários problemas para resolver hoje. Mas a gente sabe que é impossível resolver todos de uma vez só. Então você, por alguma razão, priorizou vir resolver o seu primeiro problema de hoje. Falou, cara, eu vou aqui resolver esse problema aqui, depois eu vejo o resto. Resolver problemas é uma brincadeira que faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Então, o que eu quero que você perceba é que a pessoa só vai resolver o problema de cada vez. E quando você especifica o problema que ela precisa resolver, fica mais fácil ela tomar a ação, que é o que a gente quer. A gente quer que, no final das apresentações, as pessoas tomem uma ação. Não é verdade? Eu já falei a ação que eu espero de vocês aqui. Eu espero receber um direct de cada um de vocês para a gente se conectar. Que eu quero fazer novos amiguinhos e amiguinhas. Quero fazer novas conexões. Então, Thiago, eu vi tua apresentação lá no Carlos Vídeo, foi fantástico. Quero trocar uma ideia com você. E eu mesmo respondo os meus directs, eu mesmo vou falar contigo. Então, você vai mandar um direct lá no Thiago Vida Fera para a gente se conectar. E o que eu quero é que você tome essa ação. Fala, caraca, Thiago, eu já vi muita coisa sobre oratório, já vi muita coisa sobre pitch, sobre apresentação, mas a forma que você trouxe foi diferente. Porque, como eu já expliquei para vocês, pessoal, não precisa, às vezes, ser o melhor, é ser diferente. A minha mulher é mestre em falar nisso. A minha mulher me pede alguma coisa, eu falo, não, tô afim não. Aí ela vai lá e faz o quê, gente? Fala de uma forma diferente. Não é isso? Aí você vai o quê? Ah, então tá bom, então vamos. Não é assim? A gente tem que aprender muito com aquele vendedor de caneta que passa na nossa mesa quando a gente está no restaurante. O vendedor de caneta, ele chega para vender a caneta para você e ele fala, ô irmão, compra a canetinha aí, R$5. Você fala, pô irmão, não precisa de caneta não, só usa o celular aqui, tá tudo certo. Aí ele fala, não irmão, mas se tu comprar 3, eu faço 3 por 10. Fala, eu não precisava de 1, para que eu vou precisar de 3? Não, quero não. Aí ele fala, meu querido, mas se você comprar essas 3 canetas, você ainda está ajudando lá, não sei o que lá das contas. Aí você fala, ah, tá bom, me dá aí, eu vou fazer minha boa ação aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ele não mudou o produto. Ele comunicou de 3 formas diferentes sobre o mesmo produto. Muitas vezes, quando o cliente te diz não, ele não disse não para o seu produto, ele não disse não para você. Ele disse não para a maneira como você comunicou a sua oferta. Se você fizer a oferta da mesma coisa para o mesmo cliente de uma maneira diferente, você pode obter um sim. Mais do que criar novos produtos para aumentar o seu faturamento, muitas vezes o que você precisa é criar novas formas de comunicar o mesmo produto. Vou repetir. Mais do que criar novos produtos, contratar novos vendedores, construir novas estratégias poderosas de marketing digital, muitas vezes você melhora muito as suas vendas só aumentando o leque de possibilidades de comunicação sobre o mesmo produto. Quando você começa a perceber isso, você começa a entender que você pode organizar melhor as suas vendas se você fizer o dever de casa. Se você olhar para as 4 etapas que estão aqui nesse slide e usar nas suas apresentações. Porque isso tudo, ó, te faz transformar ideias soltas em uma apresentação lucrativa. Como assim, Thiago? Normalmente, quando você é convidado para palestrar em algum lugar, para falar sobre a sua empresa, sobre a sua vida, sobre você ou sobre qualquer outra coisa, em qualquer oportunidade, várias ideias surgem na sua mente. Eu, por exemplo, quando fui convidado para estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa, pensei em falar sobre várias coisas diferentes. Eu tenho a maior empresa de crowdfunding florestal do Brasil. A Radix Investimentos Florestais é uma empresa que recupera áreas degradadas na Amazônia por meio do plantio de florestas e vende essas florestas como investimento. Nós temos mais de 1.000 investidores que ajudam a recuperar a região amazônica e são bem remunerados depois com a comercialização da madeira. Eu poderia falar, então, sobre ESG, meio ambiente, uma série de coisas. No digital, eu tenho um trabalho onde eu sou conhecido como Thiago Vida Fera e ajudo pessoas que querem vender conhecimento online. Então, eu poderia falar sobre estratégias digitais, sobre mentorias, sobre criação de cursos, sobre essa área que eu sou apaixonado. Porque, além de extremamente lucrativa, é de baixo risco. Poderia aqui também falar sobre a minha empresa de planejamento sucessório, a Guardadoria, que me fez me mudar para São Paulo. Eu sou de Brasília, mas estou morando em São Paulo até o final do ano, porque nós estamos recebendo a aceleração de um fundo de Singapura para melhorar o acesso das pessoas como um todo aos sistemas de holding familiar, de family offices,
e a nossa empresa está liderando esse movimento aqui no Brasil. Eu poderia falar de várias coisas, eu tinha várias ideias para conversar com você aqui hoje. Mas eu precisei o quê? Sintetizar em uma oportunidade clara, específica e urgente, que é a oportunidade cada vez mais valorizada de se comunicar melhor. Por isso, eu trouxe para você esses 4 passos que, não por acaso, formam a palavra fera para que você se lembre de mim. Porque, muitas vezes, tudo que você precisa é se comunicar de uma maneira diferente para ser lembrado. Se você começar a me seguir nas redes sociais, vai ver que, com frequência, você vai me ver usando, por exemplo, a cor laranja. E a cor laranja faz parte do meu branding. Eu uso laranja para quê? Para fixar na cabeça das pessoas, para chamar a atenção. Para fazer o quê? Fisgar novas oportunidades. A todo momento, na sua vida, você está buscando seguir esses 4 elementos, seguir esses 4 passos. Porque quando você faz isso, você consegue se comunicar muito melhor. Tem uma frase muito legal que diz o seguinte: você pode falar muito bem se a sua língua puder transmitir a mensagem do seu coração. Você não precisa inventar conceitos maravilhosos, criar coisas do zero. Você precisa simplesmente comunicar com estrutura aquilo que você vivencia. Eu tenho certeza que nós estamos aqui dentro de um grupo com empresários, com pessoas fenomenais, com pessoas que têm histórias de vida fenomenais. Quando você começa a pessoalizar e a usar essas técnicas que eu te apresentei para organizar as suas ideias e fazer apresentações melhores, você começa a chamar mais atenção e reter a atenção da sua audiência. Esses 45 minutos que a gente tem junto aqui hoje passaram voando, sim ou não? Não é porque eu sou muito bom, mas sim porque eu sigo técnicas, porque eu sigo o método. Como eu falei para vocês, quem for me conhecer presencialmente depois em algum lugar, vai ver que eu sou tímido. Eu não sou um cara falastrão que chega fazendo amizade com todo mundo. Todos os testes comportamentais que eu faço, eu sou aquele perfil mais introvertido. Só que, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou fazer uma palestra, eu sigo um roteiro mental. Eu tenho técnica. E essa técnica faz com que eu consiga me comunicar super bem, prender a atenção das pessoas e comunicar a mensagem que eu preciso. Esses 4 passos me ajudaram bastante. Mas eu não iria embora sem deixar mais um presente para você. Eu quero deixar aqui uma sugestão de um roteiro para a sua próxima apresentação. Porque esses 4 elementos que eu te apresentei são os pilares para você seguir em todas as suas apresentações. Só que você tem que colocar esses pilares dentro de uma ordem. E é por isso que eu deixei esse slide especial aqui para você. É claro que eu vou compartilhar esses slides com a equipe, tá? Mas você também já pode tirar foto. Esse é um dos roteiros que eu sugiro que você use. E hoje, com a internet, gente, no Zoom, é uma maravilha. A minha dica é o seguinte: pega um post-it e faz uma colinha. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7. Aí você está aqui, ó, na tua webcam, de bobeira, aí tu bota aqui os passinhos, ó, embaixo da webcam. Ninguém está vendo. É lindo. É muito bom esse negócio de internet hoje. Porque se você tivesse que ter uma colinha no palco, fica feio, né? Ficar lendo no palco, olhando para trás no slide, não rola. Mas aqui é bom que a cola está na tua frente e ninguém está nem vendo. Então, você vai botar essa colinha lá. Você vai começar e vai falar o seguinte: cara, eu preciso começar criando expectativa. Então, você vai olhar lá para a tua colinha e vai falar assim: olha, pessoal, o que eu vou mostrar para você hoje é algo que fez tal e tal coisa. Eu descobri isso, assim, assim, assado. E você vai ver tal e tal coisa. Pronto, comecei fazendo uma criação de expectativa. Depois que eu criei a expectativa, eu vou fazer a promessa. A promessa é o que vai segurar as pessoas até o final do encontro. Eu, por exemplo, falei para vocês, eu vou detalhar para vocês hoje os 4 pilares do método FERA. Então, a tua mente fica naquela ansiedade, naquela expectativa. Pô, já viu o passo 1, qual o passo 2, qual o passo 3, qual o passo 4? Coloca uma promessa que dê uma ideia de sequência, porque isso ajuda a reter as pessoas até o final. Feito isso, você precisa ativar o lado emocional das pessoas. Então, você fez a promessa lá na sua apresentação, agora vem com uma rápida história. Vem com uma rápida história e conta para a pessoa o que está acontecendo. Depois disso, você bate em um problema. Qual é o problema que a sua solução resolve? Então, você começa a falar do problema. Cara, talvez você já tenha se sentido assim. Eu falei de uns problemas aqui hoje. Falei, talvez você já tenha se sentido assim, talvez isso já tenha acontecido. E aí você vem para a solução. Eu brinquei aqui, ó. A solução, em algumas das vezes, dos momentos que eu apresentei, era o quê? É você se comunicar mais como as mulheres se comunicam. Não chegar já contando tudo. Cria uma expectativa que isso vai ajudar você a se apresentar melhor.
Depois você vem para o passo 6º, que é o quê? Fazer a oferta, fazer o convite. Aqui, eu fiz isso como com vocês, pessoal? Eu fiz uma oferta. Falei, cara, tira uma foto aí, marca que está com o Thiago Vida Fera, manda um direct para mim. Oferta não é só vender, não é só oferecer um produto, não é oferecer um serviço. Muitas vezes a sua oferta é de conexão, é a oferta de um próximo bate-papo, de um café. Quem estiver em São Paulo, estou ficando aqui no Espaço Cubo do Itaú. Quem quiser encontrar por aqui, vai ser um prazer trocar uma ideia. Depois, eu faço um reforço. O que é o reforço? É uma síntese de tudo que você apresentou. Nessa minha apresentação, por exemplo, esse slide serve como um reforço. Ele detalha em um passo a passo, de 7 etapas, os 4 pilares do método FERA que a gente apresentou hoje. Como me deram 45 minutos, meu tempo aqui chegou ao fim, mas eu deixo o canal aberto, não só para responder as perguntas de vocês, que vocês estiverem por aqui, mas também para a gente se conectar aí pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, qualquer uma. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, faz o joinha aí na tela, só para a gente saber que foi legal mesmo. Show de bola. Excelente, Thiago. Excelente apresentação. Tema super importante aí para os nossos dia a dia, ainda mais para os nossos embaixadores aqui, que vendem o tempo todo aqui os seus produtos e serviços na internet. Gratidão pela sua apresentação. Agora é o nosso momento de troca. O pessoal já levantou a mão aqui. Heleno foi o primeiro, né, Heleno? Pode abrir seu microfone e já fazer sua pergunta aqui para o Thiago. Isso aí, bom dia a todos aí. Ô, Thiago, obrigado aí pela apresentação, acrescentou muito aqui. Na realidade é o seguinte, eu tenho 3 perguntas, é 3 em 1. A primeira é o seguinte, eu reparo o pessoal da internet, muita gente adota um codinome, igual você adotou aí o Vida Fera, né? Você acha isso importante no branding? E qual que é a importância que isso tem e se você também carrega isso fora da internet. E a segunda pergunta é, em um dado momento, você disse que o consumidor ele compra por desejo ou necessidade. Como vendedor, você acha que é melhor você vender por desejo ou por necessidade? E se for por desejo, como que você cria desejo? Te falou que eram 3. Tem mais uma ou não? São 3. É sobre o codinome. Ah, tá. E aí, como criar o desejo é a terceira já, né? Beleza. É melhor de vender, se é por desejo ou necessidade. Assim, qual que é o melhor, como que é melhor de vender? E se for por desejo, porque necessidade é a necessidade, pronto, né? Por desejo, como vender isso? Como criar o desejo da pessoa? Porque a necessidade a pessoa já tem, né? Eu falo assim, como criar isso na pessoa? Porque às vezes ela nem sabe que ela quer aquilo, né? Exato. Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao branding, né? Eu não comecei meus negócios na internet, né? Eu sou um empreendedor físico, do mundo real, né? Então, assim, eu tenho vários negócios presenciais e eu vim usar a internet como um canal a mais. Então, eu nunca pensei que eu teria um perfil no Instagram que eu fosse ficar vendendo. Isso é algo que não passava pela minha cabeça até 3, 4 anos atrás. Era algo que não fazia parte da minha realidade. Como empreendedor, eu tive muita dificuldade com marketing, com vendas, contrato uma agência que não dá certo, contrato não sei o quê, promete 1000 coisas e não funciona. Um dia eu fiquei indignado e falei, vou aprender essa porcaria. Então, eu larguei tudo que eu tinha que fazer e comecei a mergulhar fundo em marketing, vendas, marketing digital, essa coisa toda. Acabei ficando bom, foi assim que eu fiz as minhas empresas crescerem bastante, porque eu brinco, né? O meu principal negócio é vender árvores. Então, eu vendo árvores como investimento. E é um investimento que a pessoa leva de 15 a 20 anos para ter retorno. Então, imagina, tem gente que aplica 100 mil reais comigo para ter retorno daqui a 15, 20 anos. A galera falava assim, bicho, você é maluco, ninguém vai querer fazer isso. Eu falei, vai, cara, porque tem gente que acabou de ter filho e quer fazer uma poupança para o filho. Tem gente que é empreendedor e quer ter uma reserva financeira para aposentadoria. E eu só preciso encontrar esses outros malucos, que nem eu, que acreditam que a gente pode fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então, eu comecei a estudar muito marketing para fazer esse negócio acontecer. E eu consegui. Essa empresa saiu na Forbes, saiu na revista Exame, é uma empresa que, pô, tá super bem. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a aplicar isso nas minhas outras empresas, em vários outros negócios que eu tinha ali um dinheirinho aplicado, alguma coisa, e começou a dar certo. E aí viraram para mim e falaram assim, Thiago, você devia ensinar isso no teu perfil. Então, eu comecei a ensinar isso online. E aí foi nessa hora que eu comecei a me preocupar com branding. Por quê? Porque na minha empresa, essa de investimento florestal, a gente tinha contratado uma empresa de branding, e quando a gente virou o branding, ela ganhou mais confiança. Lembra que eu falei que as pessoas precisam confiar em você? Quando a gente profissionalizou o branding, ela ficou mais confiável.
E aí eu acabei estudando branding e trouxe o branding para o meu negócio digital. Então, assim, você precisa criar um nome? Não, na minha visão, não. Eu criei porque meu nome é Thiago Luiz Silva Campos. Thiago deve ter uns 15 na tua agenda, né? Silva lascou, né? Campos não é muito diferente, Luiz também não. Então eu falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa. Na real, eu só queria Thiago Fera. Só queria Thiago Fera, mas já estava, muitos domínios já estavam ocupados, não tinha. Aí eu botei o Vida no meio só porque eu coloquei mesmo. Era a palavra que veio à cabeça, eu botei. Para ser sincero, hoje eu gosto, mas no começo eu achava uma merda, porque parece papo de coach, né? Nada contra coach, eu sou coach também. Mas vida fera, vida extraordinária, vida não sei o quê, vida magnífica. Ah, cara, coisa chata. Mas foi o que tinha disponível. Eu botei, simples assim. Hoje eu gosto, hoje deu certo, mas na época eu não gostava muito, não. Botei Thiago Vida Fera, para poder me diferenciar, só para ficar mais fácil das pessoas lembrarem. Por quê? Como eu falei para vocês, pessoal, a gente precisa chamar a atenção das pessoas, precisa reter a atenção. Lembra da repetição que eu ensinei para vocês hoje? Então, eu sou ruim de nome pra caramba. Estou vendo aqui o Frank, o Ricardo, o Caetano. Daqui a pouco eu não lembro o nome de ninguém. Então, hoje, o Sandro, que é meu parceiro, meu amigo, a gente se conheceu aqui, eu já chegava, né? Encontrava o Sandrão, falava, fala fera! Eu não sabia, não lembrava o nome dele ainda, entendeu? O cara já tinha falado o nome dele umas 3 vezes, mas não lembrava, eu sou ruim de nome. Então, como eu já chamava todo mundo de fera, eu incorporei isso, porque todo mundo gosta de ser chamado de fera. Então, o que aconteceu? Isso acabou sendo natural para virar o meu nome. Você precisa que seja o seu nome? Não, você pode repetir qualquer outra coisa. Você pode repetir qualquer outro elemento. E aí eu fui repetindo outras coisas. Eu falei para vocês, eu repito a cor laranja, eu repito várias coisas. Mas uma coisa é certa, você não precisa mudar o seu nome, mas você precisa criar alguma coisa que você possa repetir com frequência. Isso é importante. Repetir uma ideia, o nome de um programa, pode ser o nome do teu programa, o nome do teu produto, pode ser uma solução, qualquer coisa. Mas é importante repetir algo, porque a repetição ajuda você a ser lembrado. A próxima vez que alguém falar fera perto de você, você vai, inevitavelmente, lembrar de mim. A próxima vez que você vê alguma coisa laranja na rua, você vai falar, caraca, tem aquele maluquinho lá que usa laranja pra caramba, qual é o nome dele mesmo? Ah, é tal do fera. Querendo ou não, essas coisas ficam na cabeça. Então, no branding, isso para mim foi importante. Em relação à necessidade ou desejo, depende do que você vende, na minha visão. Existem alguns produtos que são mais fáceis de você vender pela necessidade, e existem outros que são mais fáceis de você vender pelo desejo. Quando eu vendo árvore, por exemplo, ninguém tem necessidade de plantar uma árvore, né? Apesar de eu querer que todo mundo tivesse essa necessidade, não tem. É muito mais um desejo de contribuir com o meio ambiente, de ter um retorno financeiro interessante, do que qualquer outra coisa. E se o cara comparar a fundo só os ganhos financeiros, ele vai ficar na dúvida se investe comigo ou não, porque a gente tem baixa liquidez, né? É um investimento que demora a ter retorno. Então, a gente tem um retorno bom, 12% ao ano, acima da inflação, mas o cara tem que ter uma pegada ambiental, ele tem que desejar fazer algo pelo meio ambiente. Por isso que a gente bate muito na ideia de construir uma reserva para a aposentadoria e uma reserva para os filhos. Então, o que acontece? O desejo é extremamente importante de ser feito se não existir a necessidade. Se houver necessidade, explora a necessidade. Então, quando é melhor vender pelo desejo? Quando não há a necessidade. Quando você está vendendo algo que as pessoas compram mais por desejo mesmo, porque não há uma necessidade muito grande. Como criar a necessidade? Aí eu acho que está muito relacionado à forma como você comunica essa necessidade. Se você criar um bom discurso, você consegue alimentar o desejo das pessoas. Então, as pessoas compram aquilo que você fala, aquilo que você oferece, aquilo que você discursa. Então, estratégias de comunicação, para mim, são extremamente poderosas para criar. Beleza. Maravilha. Excelente, excelente. Tiago e Helena. Obrigada, Helena. O David Kusek, isso aí, né, David? Já está com a mão levantada, pode abrir seu microfone. Então, interessante ouvir você falando ali do primeiro pilar, e você pediu para a gente mostrar uma foto, né, que fosse emocional. E no sábado eu tive que fazer uma apresentação, e eu lembrei dessa foto que você tinha pedido, né? Falei, poxa, eu preciso falar sobre isso com o pessoal. Tem como eu compartilhar aqui a foto? Não? Posso rapidamente? Por mim, sim, mas é o pessoal que tem que dar autorização aí. Isso. Eu mostrei essa foto aqui. O que é essa foto? É uma história que o Martins contou num livro sobre a esposa que fritava meio bife. Eu não vou contar a história agora, que vai demorar muito, mas foi interessante como isso que você falou de chamar a atenção, né, das pessoas, fez um efeito muito grande. Eu queria mostrar essa história, coloquei essa foto e o pessoal ficou prestando muita atenção. Foi interessante. Acho que
Vocês devem lembrar da história do meio bife, né? Do casal novo, depois o outro. Ela tinha aprendido com a mãe, e a mãe tinha aprendido com a avó a como fritar esses bifes aí, mas era uma maneira incorreta, né? E foi interessante, foi muito interessante a maneira como o pessoal prestou atenção por causa disso. Só isso, obrigado. Obrigado aí por compartilhar. E é isso mesmo, assim, né? Quando a gente mostra essas coisas, a gente mostra a imagem, começa a contar a história, aquela brincadeira que a gente fez, até do filme ruim. Eu tinha conhecido a história do meio bife aí, como a história, eu acho que era meio frango, que eu tinha ouvido essa versão já, né? Tem várias histórias do mesmo jeito, botar uma galinha inteira na panela ou a metade. Eu conheço essa história não como bife, mas como galinha e tal. Mas mesmo conhecendo a história, você fala, caraca, deixa eu ver, porque será que na do bife tem alguma coisa diferente? Então, isso chama atenção e prende atenção, isso é extremamente importante. Parabéns, David, parabéns. Esse aí, ele aplica mesmo, né? Ele aplica. Muito bom. Pessoal, tem mais alguém aí? Parecia que eu tinha visto algum... Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. O Ricardo está com a mão erguida. Ah, pode abrir. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo jóia? Cara, parabéns pela sua apresentação. Eu faço uma brincadeira que é o seguinte: se termina uma apresentação e quase não tem perguntas ou não tem pergunta nenhuma, é porque foi top. E eu tentei, durante sua apresentação, anotar pontos para fazer pergunta, mas você respondeu tão bem a todas as que eu queria fazer, que eu acho que o seu roteiro funciona mesmo. Então, parabéns. Porém, eu fiquei com uma curiosidade. Você começou a sua apresentação com a foto da sua avó. Eu queria saber, hoje a sua avó, ela te escuta em todos os seus pontos? Tem algum momento que ela não quer te ouvir? Ou você já conseguiu contornar a venha? Ó, eu acho que ela escuta, mas ela continua falando que não escuta, né? Então, não tem jeito. De vó você não ganha. Mãe e vó, você nunca ganha, né? É igual quando você liga para reduzir o plano na NET, na Claro, na Oi, né? Você sempre reduz, mas fala que acha que fez um negócio que não foi tão bom. Mas melhorou bastante minha comunicação com a vovó, graças a Deus. Mas tem coisa que ela continua. Quando ela não quer ouvir, quando não é do interesse dela, ela bloqueia a audição. E se ouviu, fala que não ouviu mesmo. Não tem jeito. É para você ir praticando e aperfeiçoando cada vez mais, né? É isso, é isso. Eu queria aproveitar até esse lance, gente, assim, para antes da gente fechar, eu queria pedir mais 60 segundos para vocês. Vocês me dão mais 60 segundos? Eu vou explicar para vocês essa explicação que eu usei aqui. Só para fazer um breve contexto, eu estou aqui hoje, tá, morando em São Paulo, agora eu me mudei para cá, por causa de um fundo de investimento global que chama Antler. Depois, quem tiver curiosidade, é a Antler Global, é um fundo de Singapura que veio para o Brasil investir em startups. E aí, a gente foi, tipo, que vir para São Paulo para vivenciar isso aqui, volto morando aqui até o final do ano. E a gente estava num evento aqui no Espaço Cubo do Itaú, onde deram 60 segundos para a gente se apresentar. E em 60 segundos, eu fiz uma apresentação que elevou a minha autoridade, assim, num nível altíssimo aqui dentro do Espaço Cubo. Por quê? Eu usei esses 4 elementos, eu usei esses 4 pilares. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem como é que eu me apresentei em 60 segundos. Porque, primeiro, presta atenção, eu não era o primeiro a me apresentar. Todo mundo tinha que ir lá e fazer 60 segundos de apresentação. Então, o que a pessoa estava fazendo? Aquele slide com currículo gigantesco, ou uma foto de família, de viagem, e todo mundo se apresentando daquele jeito. E você sabe, qual é a primeira forma como você acha que a pessoa vai se apresentar em 60 segundos? A pessoa está lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou dono de não sei o quê, eu sou empresário de não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Está todo mundo seguindo o mesmo roteiro. E muitas vezes 60 segundos é o tempo que passa rápido, concorda? Então, a maioria das pessoas que estavam na minha frente nem conseguiram usar o tempo. Né? Cortava o microfone antes da pessoa terminar. Todo mundo passava essa vergonha. E aí eu cheguei e eu construí uma apresentação usando esses 4 elementos. Lembra dos 4 elementos? Primeiro, o meu slide, na hora que eu botei, já chama atenção. A forma como eu comecei a falar já mudou a atenção. Vocês vão ver que eu usei nessa apresentação a ideia de analogia, que eu mostrei para vocês, a ideia de repetição, criação de expectativa, de história. Em 60 segundos, eu juntei todos esses elementos. Então, eu quero aproveitar aqui e vou apresentar de novo como eu me apresentei, para que vocês entendam o poder desses pilares que eu apresentei para vocês. Dê uma olhada aí. Comecei mais ou menos assim, ó. 60 segundos pode parecer pouco tempo, mas a verdade é que 60 segundos de um cafezinho podem mudar completamente a sua vida. 60 segundos são suficientes para você ter uma ideia genial e abrir um negócio, como quando eu abri a minha primeira empresa em 2013. 60 segundos também é tempo de sobra para você tomar uma decisão errada que te leva para o buraco,
como quando eu quebrei meu primeiro negócio em 2017. 60 segundos são mais do que suficientes para o seu celular explodir de notificações quando o seu nome sai na revista Forbes, como aconteceu comigo em 2018. 60 segundos podem ser mais do que suficientes para você entrar na mente de alguém. É por isso que eu sempre uso laranja e me apresento como fera, para que as pessoas lembrem bastante do que eu faço. 60 segundos a mais com alguém que já partiu é o sonho de muitos que ficaram. Por isso eu acredito que o mercado relacionado ao fim da vida é promissor. 60 segundos podem ser insuficientes para você trocar o pneu de um carro sozinho, mas são tempo de sobra se você fizer parte de uma equipe de Fórmula 1. Por isso eu sou fã da cooperação. 60 segundos podem acabar com toda a sua reputação e confiança, destruir a sua família. Por isso eu prezo pela verdade e transparência. 60 segundos podem mudar a sua vida para sempre, se você toma um café e encontra a pessoa certa para as suas metas. É por isso que eu quero que você me mande um direct lá no Instagram, @ThiagoVidaFera. Pronto. Conseguem perceber todos os elementos aqui? Eu me apresento, eu reforço minha autoridade, eu uso repetição, eu fixo na cabeça das pessoas, eu conto a minha história, eu conto, por que eu botei os 60 segundos com alguém que já partiu? É algo que todo mundo queria, porque a empresa que eu trabalho trabalha com planejamento sucessório, trabalha com holding familiar. Então, em 60 segundos, eu fui amarrando várias pontas, usando esses 4 pilares que eu apresentei para vocês aqui. Fez sentido para vocês? De 0 a 10, quando vocês gostaram, comentem no chat para mim, para eu saber se fez sentido, se fechou bem a nossa apresentação. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Thiago, excelente. Excelente, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Acho que já fechamos aqui, né? Já passamos aqui a nossa hora. O Manu tem a mãozinha levantada ali. Pode levantar, Manu. Aliás, pode abrir seu microfone. Obrigado, Dani. Tiago, eu faço muitos atendimentos por telefone. Eu vendo um produto, uma imersão de inglês aos finais de semana, tem um ticket legalzinho. Você acha que, então, que ao invés de fazer por telefone, se fosse com uma apresentação, compartilhando a apresentação, teria um nível de conversão maior, na sua opinião, usando esses 4 pilares? Ou isso pode ser falado e não só apresentado? Olha, pode ser falado sim também, tá, Manu? Tem que ser testado, tá? Eu falo porque aqui no meu time a gente faz das 2 formas. E aí eu vou te falar que vai depender muito do cliente, do tipo de cliente que você atende. Porque, assim, o Zoom é maravilhoso porque, realmente, o impacto visual é muito grande. Então, ele consegue gerar uma conversão melhor. Só que sabe qual é o problema? É que se você faz pelo Zoom, você diminui o topo do funil lá em cima. Porque menos pessoas estão dispostas a ir para o Zoom. Por mais que as pessoas estejam mais associadas ao Zoom, a ligação, às vezes, é mais fácil de você pegar o cara. Porque se eu falar para o cara, vamos fazer um Zoom agora? O cara fala, pô, não vou. Agora, atender a ligação, ele consegue. Então, se você sentir que agendar Zooms não vai diminuir o topo do teu funil, com certeza vai ser melhor. A conversão vai ser maior. Agora, tem que tomar cuidado para não tentar migrar o teu processo comercial para o Zoom e, assim, acabar tendo menos pessoas participando dessas conversas. Porque aí você vai ter uma conversão melhor, mas você vai ter uma base de funil menor. Aí pode ser que não vale a pena. Nessa ligação, o que eu recomendo para você? Como você não tem o elemento visual, busca trabalhar muito o contraste. E qual contraste você vai usar? Vai usar justamente o contraste das ligações tradicionais. Você vai brincar e vai falar quase assim, olha, a gente vai conversar pelo telefone, mas fica tranquilo que não vai ser daquelas ligações de telemarketing, não. Já faz a pessoa ir contrastando com aquela visão ruim que ela tem de telefone. E assim você ganha a atenção dela. Porque você vai falar o seguinte, ó, esse atendimento por telefone vai ser diferente daquele que você está acostumado com telemarketing, faz esperar, vai ser uma conversa super divertida. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou só criando expectativa. Ó, é diferente daquilo. Vai ser uma conversa super divertida, eu quero saber um pouco mais sobre você. E se você me permitir também, eu vou contar algumas coisas aqui, alguns cases de clientes que passaram por a gente. Pode ser assim? Vamos bater esse papo descontraído aqui no telefone? Se você estiver em algum lugar tranquilo, ó, busca uma árvore, encosta embaixo de uma árvore, pega uma sombra, que eu tenho certeza que você vai conversar aqui como se estivesse conversando com um grande amigo da faculdade que você não vê há muito tempo. Vamos bater esse papo? Eu não fiz nada, gente, não falei nenhum conteúdo até agora. Eu só criei uma expectativa diferente. É isso que eu recomendo para você, Manu. Legal, obrigado. Boa, Thiago. Maravilha, muito bom. Thiago, olha, excelente apresentação, excelente conteúdo. Estamos aqui iniciando a semana
aí com o pé direito, com grandes conteúdos maravilhosos, que vai mudar com certeza a nossa semana aqui de apresentações, tá? Gratidão pela sua disponibilidade aqui conosco. E aqui também quero agradecer a todos os embaixadores por estarem aqui conosco. Hoje, aí, bastante gente na manhã. A gente fica muito feliz quando vê a sala cheia. E, Tiago, mais uma vez, em nome do Carlos, acho que o Carlos teve que sair. Ele está lá na Argentina, em nome dele, em nome aqui de todos. Gratidão, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado. Pessoal, seguem lá o Tiago. Tiago Vida Fera, não é isso mesmo, Tiago? É isso. A gente se vê em breve. Tá joia. Pessoal, Pessoal, muito obrigado. excelente semana e excelente dia para todos. Tchau, Tchau, tchau. galera. Boa semana. Bom dia.